Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vem falar do Segundo Reinado e espero muito que vocês gostem. Bom, em 1840 estavam no auge as disputas de poder entre os liberais e conservadores. Os liberais eles defendiam a autonomia das províncias, enquanto os conservadores eles queriam que o governo exercesse maior controle sobre as províncias. De 1831 a 1837, os liberais eles implantaram várias medidas descentralizadoras. Só que em 1837, com a renúncia de Feijó à regência, seu substituto Araújo Lima, ele instaurou o regresso. E os regressistas eram os conservadores. Então, os conservadores eles entram no poder e anulam várias medidas tomadas no período das reformas, o que levou os liberais a bolarem um plano para a retomada do poder. O plano deles era se aproximar do herdeiro coroa e conquistar sua confiança. Só que o herdeiro ele era menor de idade e ele só podia assumir o poder com idade mínima de 18 anos. Então eles convencem o herdeiro a antecipar sua coroação. E assim acaba o período regencial e restitui o poder dos liberais. Então, o primeiro ministério de Dom Pedro II foi composto pelos políticos liberais e foi nomeado dia 24 de julho de 1840. O novo gabinete liberal ele precisava garantir o controle da Assembleia Geral, que até então era composta pelos conservadores. Então, logo após assumir, Dom Pedro II convocou eleições parlamentares em todo o país. Para garantir a vitória, os liberais substituíram governadores, juízes de direito e chefes de polícia por aliados políticos, além de providenciarem a presença de capangas nas mesas eleitorais para pressionar os eleitores, e os que se recusassem a votar nos candidatos liberais, eles eram espancados. Isso ficou conhecido como as eleições do cacete, e o que gerou muito escândalo e desmoralizou o governo, forçando Dom Pedro II a dissolver a Assembleia eleita e convidar os conservadores para compor o ministério. Durante o período regencial, o governo liberal criou as Assembleias Provinciais, que funcionavam como parlamentos em cada província. E os cidadãos elegeram os juízes de paz, que julgavam crimes e exerciam parte do poder policial. Só que, ao contrário disso, os conservadores queriam enfraquecer esse poder dos juízes de paz. Isso quer dizer que os liberais conservadores não possuíam divergências ideológicas e políticas tão significativas, pois ambos eram monarquistas e defendiam o interesse da aristocracia agrária e do comércio. O que mais era diferente entre eles era a descentralização e centralização. Em 1842, após a derrota nas urnas, os liberais se revoltaram contra o regresso conservador e organizaram rebeliões armadas em São Paulo e Minas Gerais na chamada Revolução Liberal de 1842. Em São Paulo, a rebelião começou em Sorocaba e Itu no dia 12 de maio. O ex-regente Feijó era um dos líderes do movimento paulista, além de Tobias de Aguiar, que era um liberal e ex-presidente da província, que foi aclamado presidente revolucionário. Ele suspendeu as medidas tomadas pelos conservadores, demitiu funcionários e enviou a coluna libertadora, formada por 1.500 homens, para tomar a capital. Já em Minas Gerais, no dia 10 de junho, a Câmara de Barbacena depois do presidente conservador e substituiu pelo liberal José Feliciano Pinto Coelho da Cunha. Assim, no dia 26 de julho, as tropas de rebeldes conseguiram vitória em Queluz e avançaram até São João del Rei. Porém, as rebeliões foram derrotadas pelo general Luiz Alves de Lima e Silva, futuro duque. Ou seja, essa revolta envolveu principalmente membros da elite e por isso a repressão aos rebeldes foi menos violenta, sem grandes batalhas ou massacres. Após a Revolução Liberal, ocorreu a Revolução Praieira. Na época do Império, a política pernambucana era controlada por poucas famílias, como a dos Cavalcantes, representantes da elite agrária. Esse monopólio do poder levou à revolta de uma parcela dos senhores de engenho e da facção mais radical dos liberais. Os liberais radicais eram chamados de praieiros, em referência ao nome da rua onde se reuniam. Em 1842, membros da elite intelectual do Recife, excluída do poder político e econômico da província, fundaram o Partido Nacional de Pernambuco, que agregou ex-integrantes do Partido Liberal, republicanos e socialistas. Em 1845, o Gabinete Liberal da Corte indicou para o governo de Pernambuco um praieiro.
que implantou uma série de reformas, buscando equilibrar o domínio dos Cavalcantes. Mas, em 1848, os conservadores voltaram ao poder e indicaram um novo governador, adversário dos praeiros, e isso foi o estopim da revolta. Após o estopim, muitos praeiros se recusaram a dar seus cargos aos conservadores. Alguns desejavam implantar uma democracia ampla, adotando o sufrágio universal e a liberdade de imprensa. Outro projeto revolucionário era a nacionalização do comércio com a expulsão dos portugueses. Então, assim, as camadas mais pobres viram a oportunidade de se livrar dos comerciantes portugueses, aos quais culpavam pelos altos preços dos produtos de necessidade básica. Então, a população aderiu em massa à revolução. Foi apenas em 1850, após vários combates, que o governo imperial conseguiu parar o movimento. Entre 1850 e 1889, ocorreu um período de pacificação política que se caracterizou pela manutenção do poder da elite agrária, da mão de obra escrava e do sistema de alternância, que garantia aos diversos setores da elite a obtenção de postos no governo. Dom Pedro II era quem escolheu os ministros. Assim, a partir de 1847, ele passou ao presidente do Conselho de Ministros a tarefa de escolher o ministério e convocar eleições para a Assembleia Geral. Ao longo do segundo reinado, o Brasil teve 36 gabinetes ministeriais. Quando ocorreu uma crise política, o imperador instituiu o ministério, dissolvia o parlamento e indicava um novo presidente ao Conselho de Ministros, encarregado de recompor o ministério e organizar uma nova eleição. Esse sistema de governo era baseado no parlamentarismo, mas invertia a lógica do regime parlamentar clássico, em que o parlamento eleito indicava e instituía o primeiro-ministro com o objetivo de limitar o poder do rei. No modelo brasileiro, o poder se concentrava todo na mão do imperador, e por isso ficou conhecido como parlamentarismo às avessas. A questão platina. Entre 1850 e 1870, o Brasil se envolveu em vários conflitos na região do Rio do Prata. As províncias de Buenos Aires, que possuía o principal porto exportador da região, tinha plano de reorganizar o antigo vice-reino do Prata. As demais províncias argentinas, que defendiam a implantação de uma federação, formaram as Províncias Unidas do Rio do Prata. Além dos demais argentinos, o Paraguai e o Uruguai também não queriam se unir a Buenos Aires. Os nacionalistas paraguaios se isolaram e conseguiram manter a independência do seu país. Mas o Uruguai, que era dividido entre dois partidos, o Blanco, ligado aos latifundiários do interior, e o Colorado, ligado aos comerciantes do porto de Montevidéu, se alinhava ora Buenos Aires, ora Brasil. O Império Brasileiro também era contra o projeto de Buenos Aires, já que estavam em jogo a segurança das províncias do Sul e principalmente a navegação do Rio da Prata. Importante rota fluvial de ligação entre as cidades brasileiras da costa e do Mato Grosso. Em 1851, o presidente argentino João Manuel de Rosas se juntou ao líder uruguaiano Blanco Manuel Oribe para planejar a unificação dos dois países. Com o auxílio de Rosas, Oribe deu um golpe de Estado e tomou o poder no Uruguai. Formando uma aliança com os colorados uruguaianos e os argentinos opositores a Buenos Aires, o governo imperial brasileiro enviou forças de combate para o Uruguai. Oribe foi deposto e as tropas de Caxias se uniram ao exército argentino rebelde, chefiado por Justo José de Urquiza. O exército aliado desembarcou no Porto de Diamante e foi ao encontro das forças de Rosas, que foram vencidas na Batalha de Monte Caseiros. A questão Christie. Em junho de 1861, um navio inglês que havia partido da Escócia com destino ao porto de Buenos Aires, levando um carregamento de carvão, lenços e porcelana, naufragou no litoral do Rio Grande do Sul. Nesse incidente, morreram vários tripulantes e um grupo de sobreviventes recorreu às autoridades brasileiras, que, em vez de prestar ajuda aos ingleses, ignorou o caso e deixou que a embarcação fosse saqueada. O cônsul britânico da cidade de Rio Grande reportou a ocorrência e o embaixador William Christie exigiu um pedido de desculpas do governo imperial, acompanhado de indenização pelas perdas sofridas. Só que o governo brasileiro negou. O embaixador Christie voltou a exigir desculpas do governo, que novamente se negou. Então, por isso, uma esquadra inglesa bloqueou o porto do Rio de Janeiro por 7 dias a partir de 31 de dezembro de 1862. Nas ruas da capital haviam multidões enfurecidas que ameaçavam as lojas e empresas dos proprietários ingleses.
Em maio de 1863, o governo imperial rompeu as relações diplomáticas com a Inglaterra, que só foram reatadas em 1865, após o pedido de desculpas do governo britânico pela confusão armada por Christie. A Guerra do Paraguai, ou a Guerra da Tríplice Aliança, aconteceu em 1864 e 65 e foi até 1870. Ela é considerada essas duas datas porque em 1864 foi quando começou os conflitos, mas só em 1865 foi declarada a guerra. Foi um dos conflitos mais marcantes para a história do Brasil e um dos mais sangrentos para a América do Sul, devido ao fato dela ter sido marcada por grandes conflitos territoriais em busca da conquista da Bacia Platina, que fornecia muitas riquezas que favoreciam a exportação, o escoamento de mercadoria e o comércio internacional. Comunicação também. A Guerra do Paraguai é considerada um pouco controversa devido à opinião dos historiadores dela ser divergente, devido ao real fato de como aconteceu e qual foi a causa real disso. Mas a opinião mais aceita até hoje é de que ela foi causada pelo interesse da conquista dessas rotas fluviais que a Bacia Platina fornecia. Os países que estavam envolvidos diretamente nisso eram o Brasil, o Paraguai, o Uruguai, a Argentina, e a Inglaterra estava envolvida indiretamente porque o Brasil ainda era dependente. O Paraguai estava vivendo desde a sua independência um sistema ditatorial que era controlado pela elite nacionalista, ou mais conhecido como Família Lopes, que teve como uma de suas ações perseguir os aliados espanhóis, argentinos e até a Igreja Católica, tomar suas terras e as explorá-las. Isso tudo foi feito sob o comando de José Franco. O presidente Francisco Solano Lopes deu continuidade ao poder modernizador de seu pai, mantendo o modelo político de ditadura. Sem se submeter ao capital estrangeiro, principalmente da Inglaterra, ele tornou o país um dos mais ricos da América do Sul, com indústrias siderúrgicas, armas, pólvoras e principalmente com as estradas de ferro. Embora ainda hajam muitas interpretações da Guerra do Paraguai e as suas causas sejam motivos de debate dos historiadores, as suas origens se relacionam à consolidação dos Estados Nacionais na região do Prata. O Brasil tem um envolvimento direto nisso devido ao fato de que ele queria rotas fluviais, ele tinha interesse nas rotas fluviais que a Bacia da Platina fornecia. A conquista de territórios vizinhos fazia parte do plano expansionista de Francisco Solano Lopes, cuja intenção era formar o Grande Paraguai. O Grande Paraguai nada mais era que um plano para poder conquistar terras que lhe dessem acesso ao mar. Ele, tendo esse acesso ao mar, ele se livraria das altas taxas alfandegárias que ele pagava e também se livraria da dependência do Porto de Buenos Aires. Uma das ações de Solano Lopes foi se aproximar do Partido dos Blancos, que estavam governando o Uruguai, que teve a intenção de concretizar a união dos países para poder formar uma poderosa nação na região do Prata. Essa concretização da união dos países não interessava nem o Brasil nem a Argentina. Em agosto de 1864, tropas do Império Brasileiro invadiram o Uruguai a fim de depor o governo dos Blancos, que estava sendo governado por Antônio Cruz Aguirre. Ele foi acusado de tomar algumas medidas que eram prejudiciais ao Brasil, e nesse meio tempo eles colocam Venâncio Flores, que era do Partido dos Colorados, que também poderia ser considerado como rebeldes. A Argentina ela apoiou essa ação do Brasil e Solano Lopes, a fim de proteger os seus aliados, ele vai ter como objetivo afastar o Brasil para poder ter um controle paraguaio maior sobre o Uruguai. Logo então, em dezembro de 1864, ele vai declarar guerra contra o Brasil, atacando a província de Mato Grosso do Sul. E foi aí então que teve início a um dos maiores conflitos da América do Sul. O plano de Solano Lopes era fazer com que o Brasil assinasse um acordo de paz favorável aos interesses paraguaios e também que retirasse o Brasil do Uruguai. A Argentina aceitou oferecer um pedaço de seu território para que o Paraguai contra-atacasse o Brasil, mas após eles saberem que o Paraguai tinha atacado a província de Mato Grosso do Sul, essa autorização é cancelada. Após a Argentina negar essa autorização para poder o Paraguai atacar as províncias do Rio Grande do Sul, o Paraguai vai declarar guerra também contra a Argentina. Para enfrentar uma guerra desse porte, o governo imperial brasileiro teve que adotar algumas medidas estratégicas e uma delas foi pegar negros escravizados e fizessem com que se alistassem. Automaticamente, quando eles se alistavam, eles eram forreados, ou seja, libertos. Em 1862, foi criado o Corpo Voluntário da Pátria, que eram homens que se alistavam entre 18 e 50 anos. Para atrair mais voluntários, o governo brasileiro começou a dar dinheiro e alguns lotes de terra. Na Bahia foi criado o primeiro grupo e assim foi seguindo nas províncias. O exército formado reuniu soldados voluntários de diversas camadas sociais
não incluindo nisso a elite que se recusou a participar da guerra de corpo presente, preferindo pagar para alguns homens livres estarem lá. O Brasil não recuou aos ataques paraguaios e as suas tropas que já estavam no Uruguai continuaram mantendo os colorados no poder. Em maio de 1862, o Brasil, a Argentina e o Uruguai assinaram um acordo para combater o expansionismo de Solano Lopes, que ficou conhecido como a Tríplice Aliança. Apesar de ter uma supremacia populacional e um poder econômico muito grande, o Brasil e a Argentina eles tinham apenas 18 mil soldados. E para um efeito de comparação, o Paraguai ele contava com 64 mil soldados e também armas e grandes fortificações. A destruição da frota paraguaia na Batalha do Riachuelo, em junho de 1865, bloqueou o abastecimento de armas para o Paraguai. Mesmo acuado, Solano Lopes decidiu não se render. Em março de 1870, as tropas brasileiras vão cercar Solano Lopes, que acabou morto encerrando a guerra. Até o início do século XIX, a economia brasileira mantinha um modelo de monocultura que era baseado nos latifúndios e na mão de obra escrava. Com a decadência da mineração, o açúcar começou a perder espaço no mercado internacional, sendo substituído por outro produto explorado nas colônias, o café. Enquanto o preço do açúcar caía, trazendo grandes dificuldades para as províncias açucareiras nordestinas, como Pernambuco e Bahia, o preço do café estava subindo, trazendo grandes prosperidades para as grandes produtoras, que era conhecido como Vale do Paraíba. O café é uma planta originária da Etiópia que foi levada para a Europa no século XVII e logo após trazida para a América. No Brasil, esse cultivo foi feito em 1727, no Pará, pelo sargento-mor Francisco Melo Palheta, que trouxe algumas mudas importadas da Guiana Francesa. Embora a expansão cafeeira tenha sido lenta entre o final do século XVIII e o início do século XIX, ele se tornou uma das grandes riquezas nacionais. Já o Brasil era um dos maiores países escravistas do mundo ocidental. E para isso, na tentativa de coibir esta prática, em 1845 o Parlamento do Reino Unido aprovou a Lei Bill Aberden, na autoria do Lord Aberden, ministro do exterior britânico na época, que autorizava a marinha inglesa a interceptar navios da costa brasileira, que inflamou os ânimos da população nacional, que saía nas ruas para protestar. Enquanto isso, o governo imperial elaborou o projeto apresentado pelo ministro da Justiça, Eusébio de Queiroz, em setembro de 1850, se transformando na lei que extinguia o tráfico de escravos, a Lei Eusébio de Queiroz. De acordo com a nova legislação, qualquer embarcação que fosse encontrada perto dos portos ou mares territoriais do Brasil com africanos a bordo seria apreendida pelas autoridades imperiais. Então, com isso, ao longo do tempo, foram caindo o número de escravos vindos para o Brasil. E com isso, os senhores dos escravos tinham apenas os escravos que já estavam no Brasil. Para fazer comércio, enfim, eles só tinham os que estavam no Brasil agora. Isso fez com que os escravos daqui que já estavam no Brasil ficassem muito mais caros. Os traficantes de escravos eram donos das maiores fortunas na época no país. Grande parte do lucro obtido com a exportação de café, açúcar, algodão e outros produtos ia para o bolso dos traficantes. Agora, os escravos africanos eram vendidos por preço maior, mais elevado, por conta da lei. Durante o segundo reinado, a elite brasileira assumiu a tarefa de construir uma identidade cultural e nacional a partir da identificação dos caráteres para diferenciar o Brasil dos demais países, principalmente de Portugal. O movimento romântico valoriza os sentimentos e a natureza e as tradições populares como verdadeiras raízes históricas da nação. Partindo desses princípios, os românticos brasileiros enaltecem a natureza tropical e os indígenas. No século XIX, construiu imagens idealizadas da natureza tropical e dos indígenas. A imagem do indígena era semelhante à do cavaleiro medieval romântico, construído na Europa neste mesmo período. A idealização do elemento nativo brasileiro resultou no chamado indianismo romântico, que pode ser identificado em diversas obras literárias e artes plásticas. Entre os principais escritores indianistas, conhecidos como primeira geração romântica, estão Gonçalves Dias, Gonçalves de Magalhães e José de Alencar.
No primeiro reinado, houve iniciativas do governo imperial para incentivar a vinda de colonos suíços e alemães para o Brasil, por meio da doação de lotes de terra, que era basicamente para ocupar as áreas não colonizadas, como as regiões serranas do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em meados do século XIX, porém, o objetivo era importar mão de obra para os trabalhadores nas fazendas de café, já que nessa época não tinha mais escravos. E nessa época estava em curso na Europa um processo de concentração fundiária, aumento dos impostos rurais que expulsou grande parte dos camponeses das suas terras, fazendo com que esses países incentivassem a imigração, para eles virem para o Brasil, no caso. Para impedir que os imigrantes tivessem fácil acesso às propriedades, em 1850 o governo promulgou a Lei das Terras. Esta é a lei estipulada que as terras públicas disponíveis deveriam ser compradas e não mais doadas ou simplesmente ocupadas. Em 1847, o senador e cafeicultor Campos Vergueiro trouxe 80 famílias alemãs, suíças e italianas para sua fazenda no interior de São Paulo e implementou o sistema de parceria. O fazendeiro pagava as despesas da viagem para o Brasil, fornecia a terra e as ferramentas de trabalho, dividia o lucro da venda e da produção com o colono, que em troca cultivava para seu próprio sustento, além de se comprometer a trabalhar como parceiro pelo período de no mínimo 4 anos e pagar as despesas iniciais de sua viagem. O sistema de parceria, primeira experiência com mão de obra imigrante, foi adotado por outros fazendeiros do oeste paulista, mas fracassou por conta das queixas dos colonos em relação às condições de trabalho precárias e à moradia, o desrespeito aos contratos e as inúmeras denúncias de maus tratos dos colonos que chegaram a sofrer os mesmos castigos físicos impostos a escravos. Com o fracasso do sistema de parceria, o movimento abolicionista se intensificou a partir da década de 1870. Em 28 de setembro de 1871 foi aprovada a Lei do Ventre Livre, que libertava os filhos de mães escravas nascidos a partir daquele dia, embora ganhassem sua liberdade apenas aos 21 anos. Também existiam organizações de abolicionistas, como a Sociedade Brasileira contra a Escravidão, a Associação Central Abolicionista e a Confederação Abolicionista. Em decorrência desses movimentos, a Assembleia Geral aprovou a Lei dos Sexagenários, ou Lei Saraiva-Cotegipe, que determinava a libertação de escravos a partir de 65 anos. Ambas as leis previam uma indenização dos senhores que libertassem seus escravos. Durante o regime escravista, houve várias formas de resistência negra, além de rebeliões feitas por escravizados rurais. Em todos os lugares em que havia um grande contingente de escravos, formavam-se sociedades de escravos fugitivos, os quilombos. Vários desses quilombos se formaram nas periferias das cidades e tinham como objetivo preservar a cultura dos quilombolas e promover a liberdade dos africanos. Alguns fazendeiros republicanos não eram contra a abolição, mas uma boa parcela tentava fazer com que a Assembleia Geral anulasse esse processo, como os fazendeiros fluminenses. Na década de 1880, houve decadência na produção de café no Vale do Paraíba e muitos produtores estavam falidos, por isso exigiam indenização do governo para libertarem seus escravos. Foi então que os cafeicultores do Oeste Paulista começaram a recrutar imigrantes para suas lavouras, através da Sociedade Promotora da Imigração, em 1886. Os agentes faziam propaganda na Europa sobre as vantagens de se trabalhar nas lavouras brasileiras e a sociedade pagava as passagens de imigração. Ao desembarcarem no Porto de Santos, os imigrantes eram imediatamente direcionados para a hospedaria dos imigrantes na cidade de São Paulo para que eles não encontrassem ofertas de emprego nos espaços urbanos. Em se tratando da queda da monarquia, no decorrer das décadas de 1870 e 1880, o Estado monárquico brasileiro, que era escravista, governado por civis e centralizado, teve uma crise causada por fatores como os ideais republicanos, a insatisfação da Igreja Católica, as organizações abolicionistas, o fortalecimento do exército, o envelhecimento de Dom Pedro II e o enriquecimento de São Paulo, que passaria a centralizar a economia. A queda da monarquia foi favorecida pelo exército, já que muitos militares brasileiros tiveram contato
com oficiais e soldados de países republicanos e sem escravidão durante a Guerra do Paraguai, fazendo com que o exército percebesse a ineficiência da política partidária imperial. Além disso, o governo punia os oficiais que manifestavam publicamente suas opiniões políticas, o que aumentou os atritos entre o exército e a monarquia. No caso da religião, a Igreja Católica era controlada pelo Estado em um sistema chamado de padroado. Isso só veio a mudar em 1848 com o movimento do Papa Pio IX, chamado ultramontanismo, que objetivava colocar bispos e padres sob controle de Roma e diminuir a influência da maçonaria na elite brasileira. Os republicanos defendiam a separação entre Estado e Igreja, por isso favoreciam a queda do governo de Dom Pedro II. Foi a partir da década de 1870 que o republicanismo se tornou um movimento nacional que pretendia derrubar o Império, tanto que o Partido Liberal lançou um Manifesto Republicano em 1870. Os radicais queriam mais democracia a partir do sufrágio universal, da liberdade de imprensa, das eleições diretas e do Estado laico. Dentre os republicanos havia os que se inspiravam no positivismo de Auguste Comte, uma ideologia que combatia a influência da Igreja na sociedade. Já os cafeicultores do Oeste Paulista queriam um sistema federativo que garantisse a autonomia da província de São Paulo. Isso fez com que os paulistanos fundassem o Partido Republicano através da Convenção Republicana de Itu. Os militares queriam ser mais reconhecidos pela vitória na Guerra do Paraguai e se sentiam mais capacitados para governar o país do que os bacharéis latifundiários do governo imperial. E mesmo com as arbitrariedades, o Império não perseguia os republicanos. Outro fato importante é o de como a escravidão teve seu fim. Entre 1839 e 1880 aumentou o número de alforrias, ou seja, libertação de escravos no Brasil. No entanto, a liberdade não era fácil, pois os alforriados tinham que lutar para mantê-la e muitos deles voltavam a ser escravos, ou então não eram aceitos pela sociedade. No final da década de 1880, algumas províncias já tinham todos seus escravos alforriados, além de que no Oeste Paulista o trabalho assalariado superou a escravidão. Porém, alguns cafeicultores do Rio de Janeiro exigiam indenização do governo pela perda de escravos. Os caifazes foram os abolicionistas radicais que incitaram a fuga de escravizados entre 1872 e 1878, sendo que em 1878 foi o auge dessa fuga. Os moradores das cidades acolhiam os fugitivos e o exército não perseguia eles, pelo contrário, os militares e os civis promoviam a soltura de escravos recapturados. Enquanto isso, Dom Pedro II estava doente na Europa e sua filha, a princesa Isabel, estava no comando do Império. Surpreendentemente, até mesmo os conservadores aprovaram a abolição da escravidão sem indenização aos latifundiários, dando origem à Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel em 13 de maio de 1888. Quando a lei foi aprovada, cerca de 95% dos afrodescendentes já eram livres. Entretanto, isso não significou a igualdade social de negros e brancos, ou então a cidadania de negros e ex-escravos. A promulgação da Lei Áurea fez com que os fazendeiros escravistas se sentissem traídos pelo imperador. Por isso, eles passaram a ser republicanos. No final do século XIX, o imperador Dom Pedro II não tinha mais apoio da sociedade e boa parte dos setores sociais brasileiros rejeitaram a ideia de um terceiro reinado da princesa Isabel. Um ano após a abolição da escravatura, os republicanos planejaram derrubar a monarquia, mas não havia um movimento forte para isso. A única saída seria por meio de um golpe militar. Com isso, o Marechal Deodoro da Fonseca planejou derrubar o Ministério Liberal de Visconde de Ouro Preto e se aproveitou dessa situação para derrubar o Império, fato que ocorreu em 15 de novembro de 1889.